Alô, você investidor e investidora que está aqui mais um dia para aprender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos no Brasil e sobre todo esse sistema que envolve a gente e que envolve o nosso dinheiro e o nosso capital. Hoje o que eu vou falar para você é uma coisa importante que muita gente fala, muito se trata dele a respeito dos investimentos, mas a verdade é que a maioria das pessoas que investem em alguma coisa atrelada a isso nem sabe do que se trata. A gente vai falar hoje do CDI. E para começar, eu vou te explicar o que é o CDI. CDI é uma sigla que se traduz em Certificado de Depósito Interbancário, tá? Como o nome já diz, é um certificado que trata dos depósitos feitos entre bancos, ou seja, é entre instituições financeiras. Não é possível uma pessoa investir diretamente no CDI. Então, para todo mundo que fala assim, estou investindo no CDI, não está. CDI é apenas para instituições financeiras. Tá? Mas daí você me pergunta, mas então como é que eu tenho meu investimento, meu CDB ali atrelado 80% do CDI no ano? Calma, cidadão, calma, eu vou te explicar tudo. A primeira coisa é, da onde que vai vir essa taxa? Da onde que vai vir esses 80%? É 80% em cima do quê? É o CDI, você sabe disso, mas quanto ele vale, como que ele é feito, tá? Então, por que são feitos esses certificados de depósitos interbancários? Eles são feitos porque os bancos, por determinação do Bacen, não podem fechar o saldo do dia negativado. Ou seja, se um banco emprestou muito dinheiro, ele não pode fechar no negativo. Mas, como o sistema brasileiro possui muitos bancos, o que o Bacen fez foi o seguinte: visto que um banco não pode fechar no negativo, mas existem outros bancos que estão com saldo positivo, é feito um câmbio de capital, certo? Ou seja, é feita uma transação interbancária. Isso tudo é feito durante a noite. É um método de proteção do sistema financeiro. Imagina comigo que tem um banco que emprestou muito dinheiro hoje, certo? Muito dinheiro. E para ele não correr o risco de ficar sem capital, correr um risco de falta de liquidez, o que acontece é, ele pega um empréstimo com outro banco, certo? Prometendo pagar para o outro banco o capital emprestado mais uns juros. Assim como você faz quando você pede dinheiro emprestado para o banco. É a mesma coisa. Então, como é que isso protege o sistema bancário? Isso protege o sistema bancário da seguinte forma: se eu pegar muito dinheiro emprestado no banco X, mas o banco Y não emprestou muito dinheiro, esse dinheiro ainda está parado, certo? Ele não está girando pela economia. Então o banco Y vai pegar e vai emprestar dinheiro para o banco X para que o banco X não fique sem dinheiro no dia seguinte, certo? Dessa forma se evita o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com a quebra do banco do Silicon Valley. Por que aconteceu essa quebra? Aconteceu exatamente por uma falta de liquidez. Todo mundo fez uma corrida bancária para sacar o dinheiro. Quando essa corrida bancária aconteceu, o banco ficou sem dinheiro para poder dar para as pessoas, ou para os investidores, ou para qualquer tipo de pessoa que fosse lá buscar, se fosse ela jurídica ou física. Tá? O que isso acarretou foi numa falta de liquidez do banco. O banco, então, se viu obrigado a vender os investimentos que tinha e vendeu eles no prejuízo, porque ele tinha que fazer isso, e isso acarretou na quebra do banco. Apenas a título de curiosidade para você entender do que se dá essa proteção. Essa proteção é exatamente para evitar esse tipo de coisa. Depois, a partir desses depósitos interbancários, dessas transações, é gerada uma taxa DI. Se chama taxa DI, não se chama taxa CDI, tá? Só para sua curiosidade de novo. Todo mundo fala CDI, mas a taxa é a taxa do DI, do depósito interbancário. Ela é uma taxa calculada diariamente, apesar de ser representada anualmente. Então, quando você vê lá que o CDI está dando 10% ao ano, é porque essa taxa foi calculada naquele dia e naquele dia, com aquela taxa, se for representado anualmente, se traduz em 10% ao ano. Isso por ser uma transação entre grandes instituições financeiras, ou seja, instituições com baixo risco, se traduz num benchmark da renda fixa. Tá? Por que se usa o CDI como benchmark? Exatamente porque essas transações são feitas entre bancos. E tem também um certo porém.
não são feitas somente entre bancos. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem 4 bancos no negativo naquele dia e só um para poder emprestar para os outros. Ele provavelmente não vai ter dinheiro. Talvez ele até tenha, mas provavelmente não vai ter. Tá? E daí você pede esse dinheiro para quem? Você pede pro bancão, o banco dos bancos, o banco de todos eles, o cara que botou essa regrinha. Você pede pro Banco Central. Você vai no Bacen. Mas o Bacen não tem uma taxa DI. O Bacen trabalha com a Selic. Então aí você já começa a entender por que a Selic e o CDI andam lado a lado. Porque imagina comigo. Você vai lá e você agora é um bancão, tá? Você é um banco, você está fazendo lá as transações, está fazendo CDI, está transacionando dinheiro para tudo que é lado, tá? E você fala assim, não, peraí, eu tô positivo. Eu te empresto, banco. Mas eu te empresto por, vamos exemplificar, tá? 2%. Aí chega o Banco Central e o Banco Central está emprestando por 1,5%. Para quem que você acha que o banco vai pedir o dinheiro? Para você que está pedindo 2% ou para o Banco Central que está pedindo 1,5% está muito mais barato? Ele vai pedir para o Banco Central. Quando esse tipo de coisa acontece, as taxas começam a se autorregular, certo? É a mesma coisa que no mercado como um todo. Se você tem uma loja que está vendendo um tênis a R$200 e a loja do lado está vendendo o mesmo tênis a 180, a tendência é que as duas lojas passem a vender a 180. Então, os bancos fazem a mesma coisa, porque eles não conseguem competir com o Banco Central. Então, se o Banco Central está pedindo 1,5%, a taxa do DI naturalmente começa a cair para se equiparar à Selic. Por isso que as duas andam lado a lado, andam de mão dada. Elas são muito, mas muito próximas. A variação é mínima, são pequenos pontos percentuais. Só mais uma coisa a título de curiosidade também, a taxa Selic que a gente está falando que o Bacen cobra não é a que o Copom chega lá e impõe. Tá? Ah, mas como não? Eu vi que é na reunião do Copom que eles decidem a nova taxa Selic. E é. Mas no Copom eles decidem a Selic meta. Certo? Em cima da Selic meta você tem a Selic real, que é a Selic das transações do dia a dia, a Selic que reflete um pouco mais a realidade, que anda junto com a Selic meta, mas que varia também aquele pouquinho, exatamente como a taxa do CDI e a taxa Selic. E essa taxa Selic, que é a das transações, se chama de Selic Over, certo? Então quando você quiser saber a taxa real da transação, procure por Selic Over. Selic meta é a que o Copom impõe, mas ela não é a taxa praticada no dia a dia. Varia por muito pouco e chega muito próximo, mas não é a taxa real. Então agora que você já entendeu o que é o CDI, já entendeu o que é a taxa Selic, já entendeu como as duas coisas se conversam, você deve estar se perguntando, né? Tá, mas por que a gente não usa então a taxa Selic como parâmetro? Por um simples motivo, que as transações do CDI acontecem muito mais, são muito mais volumosas, ou seja, elas se traduzem numa realidade de mercado maior, tá? Além de tudo, quando você tem grandes instituições financeiras, juntamente com o Banco Central, você tem o que se chama de taxa livre de risco, porque vem das maiores instituições financeiras que tem. Se elas quebrarem, o sistema todo colapsou. Então isso se chama de taxa livre de risco. É a taxa que você tem para o menor risco possível que você pode correr. É por isso que se traduz na taxa da renda fixa. Por quê? Vamos lá, vamos pensar de novo. É uma coisa lógica e você com o tempo vai começar a pensar, vai começar a entender o sistema financeiro como um todo e vai chegar nesse tipo de raciocínio sozinho, garanto para você. Então vamos lá, vamos pensar. Se as grandes instituições estão cobrando entre elas uma taxa de, vamos dizer, 1,5%, você acha que elas vão te cobrar mais ou menos? Elas vão te cobrar mais, porque você apresenta um risco maior para a instituição. Então, se ela te cobra mais quando ela te faz um empréstimo, mas ao mesmo tempo quando você vai emprestar para ela, ela tem que te pagar uma remuneração, qual você acha que vai ser a remuneração que ela vai te pagar? Já que a taxa dela é a taxa livre de risco. Ela vai te pagar o CDI, ou um percentual atrelado ao CDI. Assim se torna o CDI um benchmark da renda fixa. Então, quando você for procurar um investimento de renda fixa, você já sabe por que está sendo atrelado ao CDI, certo?
Então agora vamos falar um pouco dos investimentos que existem na renda fixa, das possibilidades que você tem para que você possa enxergar qual a melhor opção, para que você consiga identificar qual que é a taxa que ela está te pagando, certo? E consiga entender um pouco mais disso. Aí a gente vem com aquela sopa de letrinha enorme, é CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, é um monte de coisa, mas é fácil, tá? Não precisa ter medo, é fácil, certo? E se eu entendo isso, você também consegue, porque é fácil, é realmente fácil, tá? Eu vou te explicar agora. CDB se traduz em Certificado de Depósito Bancário. Lembra lá do CDI que os bancos faziam entre eles? É a mesma coisa, só que agora é de um banco para uma pessoa física. Então você não consegue fazer o CDI, mas você consegue aplicar no CDB, que é a mesma coisa, é o mesmo tipo de transação. E esse CDB normalmente paga uma taxa atrelada ao CDI, seja ele 110%, 80%, 90%, 200%, não sei, tem taxas variadas, as mais variadas taxas estão no mercado. Quando você for investir no CDB, avalie o risco da instituição onde você está investindo, ou seja, quanto mais perigosa for a instituição onde você está colocando o seu dinheiro, maior é o retorno que ela tem que te dar. Mas o CDB tem algumas coisas que você deveria saber antes de investir em um CDB. Tá? O CDB tem proteção do FGC, mas incorre no imposto de renda, certo? Pela tabela regressiva, ou seja, você começa pagando 22,5% do seu retorno, tá? Não é do total que você vai receber, é do seu retorno, mas chega até 15% passados 2 anos do investimento. Então você tem que saber que o seu retorno vai ser abatido ou por 22,5%, ou por 20%, ou por 17,5%, ou por 15%, dependendo do seu período de investimento. Leve isso em consideração no momento que você for fazer comparativos entre CDBs e entre outros tipos de investimento, que eu vou exemplificar agora. Você tem os LCIs, os LCAs, os CRIs e os CRAs. Por que eu estou colocando tudo no mesmo bolo, né? É porque eles são muito parecidos, tá? Eles não são a mesma coisa e possuem diferenças. No entanto, LCIs e CRIs são investimentos que são voltados para o setor de infraestrutura, ao passo que LCAs e CRAs são voltados para o agronegócio. Uma diferença importante: LCIs e LCAs são protegidos pelo FGC, ok? Ao passo que CRIs e CRAs não são. Então você tem que ter esse cuidado. No entanto, eles têm uma vantagem, todos os 4. Eles são isentos de imposto de renda, tá? Então normalmente esses títulos vêm com um rendimento menor do que os CDBs. Tá? O rendimento é levemente abaixo do percentual do CDB. Imagina um CDB que está pagando 110%. Do CDI. Agora você vai procurar um LCI, uma LCA, um CRI, um CRA. Normalmente essa taxa vem 90% do CDI. E quando você olha à primeira vista, pode parecer que você está recebendo menos. Mas você tem que fazer a conta, porque não se esqueça que lá no final o seu CDB vai ter imposto de renda. Ao passo que LCIs, LCAs, CRIs e CRAs não tem. Para além disso, tem uma coisa importante, que aí você passa a se envolver num mundo um pouco mais perigoso, mais obscuro, que muita gente tem medo, mas que é investimento em empresas, certo? Existe renda fixa em empresa. Não! Mas não é só ação que tem em empresa, não é só essa loucura da renda variável. Eu ouvi que era só essa loucura que eu tinha que comprar um pedaço da empresa. Não, não precisa. Existem debêntures. Debêntures nada mais é do que você emprestando dinheiro para uma empresa. Então, o CDB você empresta dinheiro para o banco. Uma debênture você empresta dinheiro para uma empresa. Não, sim, dá para fazer isso. Olha que loucura, né? Então, quando que você procura uma debênture? Quando você tiver confiança na empresa onde você está emprestando
você achar que aquela empresa é uma empresa confiável, que você vai ter o seu dinheiro de volta, né? Que ela não vai quebrar no meio do caminho, ter uma dívida bilionária aí, ficar devendo todo mundo e não te devolver o dinheiro. Seria ruim, né? Se você confia na empresa, você vê que é uma empresa sólida, você pode procurar investir numa debenture. Debentures normalmente pagam uma taxa maior do que CDBs. Exatamente pelo que eu falei. Mais risco, mais retorno. Normalmente esses dois andam lado a lado. Maior o risco, maior o retorno. Menor o risco, menor o retorno. Mas não se esqueça de uma coisa. Debentures não têm proteção do FGC. Então não adianta você chorar, mas a empresa quebrou e não me deu dinheiro, agora o FGC também não quer dar. Não vai dar. Ele não vai te pagar. Tá bom? Esses são alguns investimentos de renda fixa. Eu espero que você tenha entendido o que é CDI, o que é Selic, como é que funcionam as transações interbancárias, como é que funciona tudo isso. Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários desse vídeo. E se eu pude te ajudar, já sabe, segue o canal, ativa o sininho, faz tudo esses balangandã que eu vou seguir te ajudando para que a gente seja melhor investidor a cada dia que passa. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.